Vamos lá então, pessoal, falar sobre o sistema pulmonar, que é essa primeira tutoria, né, desse módulo de pediatria, e é uma tutoria bem importante. Isso aqui tem tudo a ver com clínica, tem tudo a ver com atendimento à criança, atendimento ao RN, então é bem interessante, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente fala do desenvolvimento do pulmão, a gente tem que pensar que esse desenvolvimento é dependente de um espaço adequado, né? Isso significa que se não houver uma formação adequada do espaço torácico, de toda a região torácica, a gente vai ter comprometimento pulmonar. Volume suficiente de líquido amniótico, por quê? A gente vai ver mais tarde que boa parte desse líquido amniótico ele vai ser aspirado pelo bebê durante a gestação para treinar esse movimento respiratório, certo? Então a gente precisa desse líquido amniótico presente lá. Outra coisa, a gente precisa que essa criança comece a treinar essa respiração em torno de 11 semanas. Se houver algum defeito nessa configuração e o embrião e a feto não começar a fazer esse treinamento, também vai dar errado. E a gente precisa que tenha um volume e pressão adequados dentro das vias aéreas, de fluidos. Como assim? Quando a gente pensa nas vias aéreas durante o período gestacional, os pulmões, eles não exercem função de troca gasosa, certo? Quem exerce a função de troca gasosa é a placenta. Então, o pulmão de um bebê, dentro da barriga da mãe, não tem função nenhuma, na verdade. Ele não funciona para nada. Ele só é formado para ser usado numa vida extrauterina, né? Quando o neném sair da barriga. Mas enquanto ele está lá na barriga, aquele pulmão não serve para nada. Então, o que a gente tem que pensar? Todo o processo de formação desse pulmão vai ser pensando no futuro. Então, o pulmão não vai funcionar agora, mas eu tenho que projetá-lo de uma maneira que ele funcione lá na frente. Qual que é essa maneira? O ar, que seria o ar, ele é substituído pelos fluidos do bebê. Quais são os fluidos? O líquido amniótico e outras secreções que ele libera no trato respiratório. Então, o neném respira o líquido amniótico e exala o líquido amniótico também para treinar essa respiração. Além desse papel, esses líquidos também têm a função de não deixar as paredes do sistema pulmonar colabarem, fecharem. É graças a esses fluidos que estão correndo dentro do pulmão, dentro das vias aéreas todas, que uma parede não gruda com a outra. O nome disso é colabamento. Então, a gente precisa que esses líquidos estejam fluindo e estejam correndo por esse trato respiratório para que uma parede não grude com a outra e assim a gente consiga formar uma estrutura oca, né? Como é o trato respiratório. Quando a gente fala do desenvolvimento do pulmão, a gente precisa analisar de dois jeitos. A gente precisa analisar macroscopicamente e microscopicamente. Qual é a mais importante? A microscópica. Mas a gente tem que ter uma leve noção assim, do que acontece macroscopicamente. Então vamos ter essa noção lá. Olha como é interessante. Lá da região da porção do esôfago vai brotar o broto pulmonar ou broto respiratório. Percebam vocês que em nós, adultos, a traqueia fica na frente e o esôfago passa atrás. Por isso, inclusive, e eles têm essa ligação aqui na região da faringe, né? Que é onde a gente tem a boca e o nariz, aí tem a faringe, aí da faringe separa para esôfago ou laringe. É por isso que pessoas que têm refluxo gastroesofágico, têm azia, tossem, por conta dessa região em comum entre o esôfago e a faringe. Desculpa, entre o esôfago e a traqueia, que é a faringe. Antes do esôfago e da traqueia, então, na verdade, antes da traqueia vem a laringe, né? Mas enfim, esôfago, faringe e traqueia. Então, esôfago, traqueia e faringe. Então, essa região da faringe, dividida em naso e orofaringe, ela é uma região comum entre o trato respiratório e o trato gastrointestinal, certo? Por isso que um pode gerar sintomas no outro, por conta dessa região em comum aqui. Aí, ó, pensem como é conosco. A traqueia fica na frente, o esôfago fica atrás. Aqui dá na mesma. A traqueia vai ficar, o broto pulmonar vai vir à frente e o esôfago vai ficar atrás, certo? E aí, gente, é uma coisa meio lógica, ó. Esse broto, isso aqui é um broto, aí esse broto é esse cano daqui, entendeu? Esse broto pulmonar aqui é esse caninho que tá aqui. Esse broto pulmonar, ele vai se duplicar e vai formar brotos brônquicos secundários. Cada um dos brotos brônquicos secundários vão se bifurcar, se subdividir e vão formar brotos brônquicos terciários.
Tem diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Porque como a gente bem sabe, o lado direito possui 3 lobos, enquanto que o lado esquerdo possui apenas 2. Lobo superior, lobo inferior. E a língula, né? Aqui lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Mas assim, isso aqui é o macro, é uma coisa bastante intuitiva, assim. O negócio vai se ramificando, ramificando, ramificando. Aí o mesênquima, que é ao entorno, vai formando a estrutura do pulmão propriamente dita. E é isso. Assim, então as coisas vão só se bifurcando, aqui não tem muito mistério. O que começa a ficar interessante é aqui, ó. Quando a gente fala da formação microscópica. Quando eu falo da formação microscópica, eu estou falando do alvéolo, que é a última estrutura do meu pulmão. É a última estrutura do meu saco respiratório. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui uma imagem do que é um alvéolo pulmonar, para vocês terem a imagem. Olha só. Vem aqui, ó, tá vendo? Lá em cima, ó, vai vir a traqueia vai virar bronco principal, aí depois bronco direito, bronco esquerdo, vai se subdividindo em bronquíolos, bronquíolos terminais, chega aqui na ponta. O que tem na ponta? O alvéolo, o saco alveolar. Isso aqui é um saco, como o próprio nome sugere, ele se infla de ar e desinsufla, insufla, desinsufla, insufla, desinsufla. As mudanças que acontecem aqui são as mudanças que vão determinar a vitalidade do bebê. São as mudanças microscópicas a nível de células que acontecem aqui dentro do alvéolo que vai fazer a criança viver ou não. O alvéolo não nasce desse jeito como a gente está vendo, bem estruturadinho. Inicialmente ele parece um dedão. Vamos olhar uma imagem. Vamos olhar uma imagem para a gente ter essa divisão. Olhem bem. Não queria aquela lá não, mas essa aqui vai servir. Olha só. Nossa, que lindo, né? Mas enfim. Ó, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Olhem bem. Vocês estão vendo que aqui eu tenho como se fossem retângulos lisos, sem nenhuma protuberância. Liso, liso, liso. Agora aqui, esses pedaços não são mais lisos, agora eu tenho pequenas protuberâncias. Estão vendo? Agora começaram a nascer pequenas protuberâncias. Aqui, ele não é liso e nem tem algumas protuberâncias. Aqui ele tem várias protuberâncias. Ele começou a ter essas voltinhas aqui. Até que no final ele fica todo cheio de bolotinhas assim. Então, um alvéolo, ele nasce assim, ele é um cano liso, em toda a sua extensão. Até que lá na ponta dele vão começar a surgir as protuberâncias, né? Vamos chamar assim por enquanto, as protuberâncias. E aí surge mais, surge mais, surge mais, surge mais, surge mais, surge mais, até que ele fica daquele jeito lá. Se a gente pudesse trocar por uma imagem, por um desenho, desculpa, ficaria assim, ó. Um alvéolo nasce assim. Aí a criança vai desenvolvendo, aí ele vai ficando assim. Aí vai desenvolvendo mais até adquirir o formato dele todo coisadinho assim. Isso é um processo, isso é um período. O alvéolo nasce assim e fica assim. E toda essa transformação é dividida em períodos. Período chamado de pseudoglandular, canalicular, saco terminal e alveolar. Por que recebem esses nomes? Vamos pensar estrategicamente. No período pseudoglandular é o período mais primitivo da formação desses alvéolos, desses pulmões. O pulmão não tem praticamente estrutura funcional nenhuma. Nesse momento, tem as células, tem as estruturas, mas se essa criança nascer, ela vai morrer. Por quê? Embora tenha as estruturas, elas não estão maduras, não estão funcionalmente prontas, não estão prontas para funcionar. Por quê? Neste momento, o pulmão se parece com uma glândula. O que é uma glândula? Uma glândula nada mais é do que tecido epitelial com capacidade de secreção, de excreção. Então, o pulmão cadê o negócio? Aqui. Os alvéolos, eles são isso aqui, cruzinho, cru de tudo, com uma capacidade de glândula, que é a capacidade de secreção. Que bom! Secreção de quê? De um líquido que vai compor, inclusive, depois o líquido amniótico, mas é um líquido que eles lançam aqui para dentro da cavidade muito rico em íons.
muito rico em cloro, muito rico em sódio. Esse líquido aqui é o líquido que vai começar a flutuar por esse trato respiratório inteiro e vai cair lá no líquido amniótico depois, certo? Mas esse tecido glandular aqui produz esse muco, essa secreção, esse líquido que vai ficar circulando aqui dentro. Então, assim, é a fase em que o pulmão tá mais cru. O pulmão não tem quase nada de estrutura. Assim, você olha para aquele negócio, você não fala que é um pulmão, você fala que é uma glândula. Você olha para aquele negócio lá, é só um canozinho que parece uma glândula. Aí a gente vai para o período canalicular, que vai das 16 até 25 semanas de vida. Nesse período, se a criança tiver uma grande sorte, primeira coisa, e se essa criança tiver um aparato de UTI muito forte, ela pode talvez conseguir sobreviver. Não é o padrão, mas talvez ela possa conseguir sobreviver. Obviamente, com 16 semanas, quase que não, né? Mas lá com 24, 25, existe uma remota possibilidade, certo? Qual é a diferença disso aqui? Os lúmens, o que é o lúmen? É a cavidade, é o espaço, é o buraco dentro do cano, certo? Aqui aumenta de tamanho, torna-se altamente vascularizado. Duas coisas importantes aconteceram aqui. Agora esse caninho, Agora esse caninho que antes era um simples caninho, agora ele aumentou de espessura, tem mais espaço aqui dentro para o ar circular. E outra coisa importante, ele se tornou intensamente vascularizado. Qual é a importância disso? Toda, porque a oxigenação do sangue depende desses dois fatores. Ar dentro do alvéolo, ou seja, um alvéolo funcional, e vaso sanguíneo, porque o oxigênio tem que sair aqui do alvéolo, aqui o alvéolo tá passando aqui, né? Tem que ter um vaso sanguíneo, um capilar passando aqui, para que as trocas aconteçam entre o alvéolo e o capilar. Então, se tornar ricamente vascularizado é essencial, porque não adianta nada eu ter um alvéolo maduro, lindo, maravilhoso desse jeito, se eu não tivesse vasos sanguíneos passando aqui ao lado. A troca gasosa não iria acontecer. Então, é quando começa essa vascularização e o crescimento do calibre. Aí agora aqui a gente vai começar a criar um primórdio de alvéolo, chamado de ductos alveolares primordiais, lá na ponta do bronquíolo. É como se a gente tivesse... Cadê aquela imagem do Google? Aqui, ó. É como se... Ai, isso tá muito ruim, né, gente? Ô, Jesus. Peraí, vamos botar assim, ó. Canalicular. Mas a gente acha uma imagem mais bonitinha. Tem uma imagem que ela... Aqui, essa aqui que eu queria mostrar. Ó. Aqui a gente tá no período canalicular. Olha como a gente já tem certas protuberâncias surgindo aqui. E é por isso que talvez essa criança tenha certa chance de vida. Diferente desta criança aqui, que não tem praticamente nenhuma estrutura. Ela é só um cano um cano sem saída, vamos dizer assim. Certo? Que a gente fala com fim cego. Então, quase não tem muita coisa. Agora aqui não. Aqui já tem bem mais protuberânciazinhas sendo criadas. Tá? Vou deixar essa imagem aí pra gente ficar comparando lá. Aí a gente vem pro período mais importante. O período Master Ultra Power. Período saco terminal. Que acontece a partir das 24 semanas até o nascimento. É aí que a mágica acontece. O que vai acontecer? Primeira coisa, visualmente falando, ó, como esse pulmão, esse alvéolo, perdão, mudou disso para isso. O que aconteceu aqui? Mais protuberâncias. Os vasos sanguíneos agora estão muito próximos dos alvéolos. Isso tem um nome, gente. Essa parede que separa o vaso sanguíneo de um alvéolo é a barreira hematopulmonar ou barreira hematoaérea. A gente fala muito de 3 barreiras na medicina. A gente fala da barreira hematoencefálica, que é a barreira que não existe, na verdade não existe uma barreira, é só as paredes das coisas que se fundem. Tipo, a parede do vaso sanguíneo que gruda com a parede do alvéolo. Isso forma uma membrana, que é a membrana hematoaérea ou hematoalveolar ou hematopulmonar. É por ela que as trocas gasosas acontecem. Barreira hematoencefálica é as membranas das células que se fundem e formam uma membrana que reveste. É por essa membrana que as coisas saem dos neurônios, saem das células e entram nos vasos sanguíneos e saem dos vasos sanguíneos e entram nas células. Barreira hematoplacentária
que a gente já falou dela, é aquela camada de células que vai ter do embrião, ou do bebê, né, e da mãe, aquelas finas camadas que vão se juntar e vão formar uma membrana. Aqui nós temos a membrana hematoaérea, hematopulmonar, hematoalveolar, tá na mesma. Mas é essa membraninha aqui pela qual as trocas vão acontecer. Percebam neste alvéolo e neste alvéolo o quanto estão distantes os capilares do alvéolo em si. E aqui, ó, tá muito pertinho, estão vendo? Tá bem mais pertinho, isso tem um grande impacto. Mas não é isso que é o tchan desse momento. Não é isso que é o momento maravilhoso. O momento maravilhoso é isso aqui. Primeiro, com 26 semanas, basicamente, os sacos terminais... Por que chama saco terminal? Saco terminal é isso aqui, ó. Saco terminal é isso aqui, ó. Isso é um saco terminal, isso é outro, isso é outro, isso é outro, certo? Isso é outro, isso é outro. São os sacos terminais, que lá na frente vão virar um alvéolo maduro. Os sacos terminais e futuramente os alvéolos são formados por dois tipos de células, pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2. Vamos mostrar. Vocês já devem ter estudado isso em histologia, mas vamos aqui a uma imagem legal. Vamos a uma imagem? Isso. Tá. Quero isso. Olha só. Isso é a estrutura de um alvéolo, certo? Aqui a gente tem o buraco, o alvéolo em si. Esse aqui, meio azulado aqui, é o pneumócito tipo 1. Perceba que ele tem a função estrutural, estão vendo bem? Ele reveste, ó. Ele reveste as células. O pneumócito tipo 1, ele tem a função de fazer a troca gasosa. É por ele que o ar vai passar e cair no vaso. E do vaso cair para o CO2 sair do vaso e entrar no alvéolo. É atravessando os pneumócitos tipo 1 que isso vai acontecer. Mas além dos pneumócitos tipo 1, a gente tem os pneumócitos tipo 2, que são essas células aqui. Qual é a importância delas? Percebam que elas estão para o lado de dentro, na luz do alvéolo? Ó, elas estão no buraco, percebam. Elas estão viradas para dentro do buraco. Por quê? Porque são os pneumócitos tipo 2 que vão produzir uma substância mágica chamada surfactante. O que é o surfactante? É uma gosma feita de fosfolipídios e proteínas. É uma gosma. O que essa gosma faz? Se você não tivesse o surfactante, isso não estaria assim, estruturado. Sem o surfactante, o alvéolo colaba, ele fecha. De modo que é praticamente impossível respirar. A força que você teria que fazer para abrir esse alvéolo na sua inspiração, sem o surfactante, é uma força absurda que o recém-nascido praticamente não consegue fazer. Então, o recém-nascido precisa desse surfactante para aliviar a tensão superficial, porque quando essa membrana, essa parede daqui de cima está grudada com essa parede aqui de baixo, a força para desgrudar elas é muito grande. Por isso, os pneumócitos tipo 2 produzem uma substância mágica chamada surfactante. O surfactante escorre e fica como se fosse uma camada, uma película revestindo internamente o alvéolo, para deixá-lo estufado, para deixá-lo desse jeito. Sem surfactante, o alvéolo colaba e a respiração fica tecnicamente impossível para um bebê. Por isso, crianças que nascem antes desse período, no mínimo com 26 semanas, que é quando ele começa a ter uma certa quantidade lá, a chance de sobreviver é baixíssima, baixíssima. O surfactante começa a ser produzido com 20 e 22 semanas, mas era uma quantidade tão pequena e numa concentração tão pequena que não faz efeito. Ele vai ter uma quantidade suficiente lá quando a criança nasce, porque, inclusive, é o pulmão que determina quando a criança está pronta para nascer ou não, certo? Então, o grande risco dos partos prematuros é isso aqui. É você pegar essa criança sem surfactante, sem quantidade suficiente de surfactante. Esse é o grande perigo, não só esse, mas perigos pulmonares, digamos assim, é o grande risco de se fazer parto cesariana agendado. Porque quando você agenda o parto de cesariana para 37 semanas, que é o limite. As idades gestacionais, elas têm 2 semanas de erro, basicamente, 2 para mais ou 2 para menos. Então, essa criança que você
acredita ter 37 semanas, ela pode ter, na verdade, 35. E uma criança com 35 semanas ainda não tem quantidade suficiente de surfactante para nascer. Então, surfactante é muito, mas é muito importante. É a falta dele que dá a doença que o problema de vocês traz, que é também chamada de doença das membranas hialinas, mas é a síndrome da insuficiência respiratória, do sofrimento respiratório do recém-nascido. Mais comum em prematuros, porque são geralmente prematuros que não têm surfactante. E o tratamento é aplicar surfactante, para essa criança ter o pulmão expandido. É por isso que muitas gestantes com risco de parto prematuro fazem o tratamento com corticoide, que não tem nada, o corticoide, assim, não exerce sua função imunossupressora ou a sua função anti-inflamatória, não é esse o objetivo, mas o corticoide tem o poder de estimular os pneumócitos tipo 2 a produzir o surfactante. Então, se essa gestante é uma gestante que, por exemplo, está com descolamento de placenta, tem insuficiência istmo-cervical, que é quando o colo do útero não consegue segurar o bebê, em diversos motivos, de riscos de prematuridade. Se foi detectado o grande risco de prematuridade, né, para aquela gestação, vale a pena aplicar o corticoide na mãe, porque o corticoide na mãe vai agir lá no pulmão fetal, induzindo a produção de surfactante, certo? Então, isso que a gente tem que ter sempre em mente. O surfactante é a chave da vida da criança. E o último é o período alveolar. Cara, é engraçado porque ele dura até os 8 anos de idade da criança. Olha como isso é engraçado. 95% dos alvéolos maduros se desenvolvem no período pós-natal. Então, 95% dos alvéolos que nós temos hoje foram desenvolvidos pós-nascimento. Por quê, gente? Porque dentro da barriga o pulmão não funcionava. Como é que ele ia dar conta de produzir tudo se ele não funcionava? Os outros órgãos do bebê funcionam na gestação, não funcionam? O coração do bebê bate, precisa do coração. Fígado funciona, pâncreas funciona, rim funciona, tudo funciona. Agora, o pulmão não funciona durante a gestação. O pulmão não tem função nenhuma, ele não trabalha durante a gestação. Então, é muito difícil ele conseguir se desenvolver. Por isso, mais de 95% dos alvéolos são formados pós-nascimento, certo? Porque quando o pulmão vai ter essa função acontecendo, certo? Os primeiros 3 anos de idade são os mais importantes. Até os primeiros 3 anos que geralmente tudo é produzido. Mas isso pode prolongar até os 8 anos. Qual é a diferença? Podem surgir novos alvéolos, mas principalmente amadurecer esses aqui. E o que significa amadurecer pós-nascimento? Significa criar novas bifurcações, criar novos vasos sanguíneos para deixá-lo funcionalmente melhor, certo? É assim que acontece todo esse processo de formação do alvéolo, certo? Aí, beleza. O que vai acontecer? Essa criança, então, tá lá na barriga, desenvolvendo o pulmão dela. Aí ela vai nascer. O que a gente precisa pensar? O pulmão na barriga não funciona. A gente tem um pulmão agora que, se Deus quiser, vai estar bom, vai estar com os pneumócitos funcionando, o surfactante produzido. Aí, essa criança vai nascer. Cara, vocês já pararam pra pensar que essa criança agora ela tem que respirar sozinha e isso dói pra caramba? É inclusive por isso que a criança chora, porque ela nunca respirou e ela tem que respirar. Mas como é que ela sabe que ela tem que respirar? Isso é uma coisa muito importante. E a principal resposta pra isso é isso aqui, ó. Cadê? Esse aqui. É o principal estímulo pra isso. A criança está sendo suprida pela placenta. Linda e maravilhosa. Placenta dando oxigênio, piripopopó. Aí, de repente, a criança nasce. Quando a criança nasce, não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos bebês nascem mais arroxeado. Por quê? Porque o ambiente uterino é um ambiente naturalmente com menor concentração de oxigênio. Então, no útero, a criança recebe menos oxigênio que ela receberá, menos porcentagem de oxigênio que ela receberá no meio atmosférico. Por isso a criança nasce meio roxa. E não sei se vocês já perceberam também, mas às vezes a criança, e muitas das vezes, a criança não chora imediatamente quando nasce. Ela espera um pouquinho. Por quê? Enquanto ela nasce, às vezes ela não percebe que nasceu, porque o oxigênio continua chegando pela placenta. Até que o cordão seja cortado, essa criança às vezes não percebe que nasceu, porque ela está recebendo o oxigênio.
Quando você corta o cordão, você corta o suprimento de oxigênio para a criança. Com isso, os órgãos começam a entrar em hipóxia, que é a falta de oxigênio. Essa falta de oxigênio começa a causar... Lembra que a gente estudou lá em fisiologia? Esse aumento, essa falta de oxigênio, faz com que acumule muito CO2 no sangue. O CO2 acumulando no sangue, a gente tem uma acidose metabólica e respiratória. A gente tem uma acidose. O que vai acontecer? O pH caindo, provocando essa acidose por excesso de CO2, isso estimula o bulbo do neném. O bulbo encefálico é uma região que controla a frequência respiratória. Essa acidez vai estimular o bulbo olfatório, o bulbo do tronco encefálico, e esse bulbo vai começar a induzir a respiração, aumentar a frequência respiratória dessa criança. E aí ele vai lá e respira pela primeira vez, certo? Então o principal estímulo é a hipóxia causada. Mas tem outras coisas que ajudam também, tipo estímulos sensoriais. O útero é escuro e quente e úmido. De repente ele vai para um lugar claro, menos quente que o útero, por isso o pediatra gosta de deixar o centro cirúrgico, assim, o centro de recepção lá, o parto normal, enfim, mas deixar aquela região com o ar desligado, para o bebê não sentir tanto choque térmico e não perder tanto calor. Mas assim, dentro do útero que o neném tava quentinho e escurinho. De repente, claro e frio. Então isso atina ele para a vida e ele tem que respirar mais forte. Outra coisa, pressão. A diferença de pressão que a criança estava dentro do útero para a atmosfera é muito grande. Olha só, a primeira inspiração deve ser suficientemente forte para vencer as adesões entre as paredes dos alvéolos. Quando não tem surfactante, isso é impossível. Quando tem, é de boa, é melhor para conseguir respirar. Então, a criança vai fazer essa força para fazer a primeira respiração. Para que isso seja efetivo, a gente não depende só do pulmão. A gente depende do estabelecimento da circulação pulmonar e sistêmica. Gente, isso é difícil. Isso é assunto para a próxima tutoria. Eu já comentei um pouco com vocês, mas recomentando, a circulação sanguínea fetal, é totalmente diferente da circulação sanguínea de uma pessoa não fetal, de um neném recém-nascido, de um adulto e tudo mais. Então, a circulação sanguínea muda muito. Vasos se fecham, vasos se abrem, pedaço do coração fecha. Então, assim, é uma transformação abrupta e intensa que acontece no sistema circulatório, tanto no coração como nos vasos. E essa alteração nos vasos é o que vai fazer o pulmão estufar. Porque o pulmão antes era um órgão inútil, era um órgão que não tinha função. Era um órgão que estava lá meio que oco, maciço, meio que sei lá o que ele era. Agora, com a respiração, ele estufou. Quando ele estufa, esse estufamento do pulmão fecha vasos sanguíneos extras, que não servem mais agora, no período pós-natal, não servem mais. E condiciona a criação do sistema circulatório. Então, precisa haver uma harmonia entre o sistema cardiovascular e o pulmão. Se os vasos sanguíneos não se fecharem corretamente, esses vasos extras que eu tô falando, que já dando um adendo para vocês, é o ducto arterial e o ducto venoso, que são dois vasos extras que o neném tem e tem que se fechar ao nascimento. Se eles não fecharem, se isso não acontecer direito, a circulação pulmonar também não vai acontecer direito, certo? Esse pulmão que estava lá na barriga, cheio de água, cheio de líquido. Agora, esse líquido tem que sair para o ar entrar. Como que o líquido sai de dentro do pulmão? Primeira coisa. Lembra que eu falei que o pulmão secreta uma secreção, um líquido, que tem a concentração de cloro e potássio? Com o progredir da gestação, o pulmão para de lançar principalmente cloro para esse líquido. O que vai acontecer? Esse líquido vai ficar menos concentrado e o pulmão vai ficar muito concentrado, a parede pulmonar. Agora esse cloro não vai estar acumulado no líquido, mas sim na parede pulmonar, tornando a parede pulmonar hipertônica em relação ao líquido. Por osmose, então, a água começa a migrar da cavidade do pulmão para a parede do pulmão, esvaziando aquela cavidade, deixando ali com menos líquido, que o ar vai entrar depois. E outra coisa que ajuda muito é o canal de parto, porque assim é muito apertado. Então, quando o neném passa pelo canal de parto,
a vagina aperta ele e aí acaba de espremer o resto de líquido que tinha lá dentro para que o ar consiga entrar. Por isso também que muitas cesáreas estão associadas com desconforto respiratório pós-nascimento. Aí já não tem a ver mais com surfactante, porque isso eu falo de crianças a termo, crianças saudáveis. Mas que não passaram pelo canal de parto, elas têm essa dificuldade de respirar, porque aquele líquidozinho que sobrou vai ter que sair na marra e vai doer, e vai ser mais difícil. Então, crianças que nascem de parto cesariana têm chance de ter mais dificuldade respiratória também por conta disso, certo? Isso é uma coisa bem importante. E aqui um detalhe, quando você analisa um recém-nascido e uma pessoa adulta, você vai ver que o recém-nascido tem duas características. Primeiro, ele pode, se for prematuro, pode ter apneia de até 20 segundos. Essa apneia de até 20 segundos é normal, entre aspas, é esperado. Se passar de 20 segundos, aí já é bem patológico, temos que investigar a causa, certo? Mas a respiração de um RN não prematuro, ou seja, a termo, ela é superficial, irregular e com frequência de 30 a 60 movimentos por minuto. Nós, adultos, respiramos de 14 a 20. 20. A criança respira de 30 a 60. É muito mais rápido. E por quê? Primeiro, o pulmão ainda não é eficiente. Acabamos de ver que os alvéolos não estão maduros. Os alvéolos ao nascimento estão bem imaturos. Muito imaturos. Então, e o que significa isso? Menos dobras, menos surfactante do que um adulto teria, menos protuberâncias e menos vasos sanguíneos, tornando o pulmão menos suficiente. Consequentemente, os alvéolos não fazem as trocas gasosas corretamente ainda. Outro problema, a hemoglobina de um bebê é diferente de uma hemoglobina de um adulto. A hemoglobina de uma criança ela é chamada de hemoglobina fetal. É uma hemoglobina com uma composição diferente de uma hemoglobina adulta. Por conta disso, a hemoglobina fetal carrega menos oxigênio do que a hemoglobina adulta, que é a hemoglobina A. Então, o fato de a criança ter uma hemoglobina diferente da hemoglobina boa faz com que ela tenha que respirar mais vezes. Porque se ela tivesse uma hemoglobina boa, respirando poucas vezes, essa hemoglobina ia distribuir bem o oxigênio, tudo bem. Mas como ela não distribui bem o oxigênio, então eu preciso respirar mais para tentar suprir a hipóxia que ela causa. Outra coisa, o narizinho, gente, é pitiquinho. Até passar ar naquele canitico de nariz que a criança tem é muito difícil. Outra coisa, o padrão respiratório, geralmente, da criança é mais abdominal do que torácico. Por isso, ela precisa fazer mais força para respirar. Então, é mais difícil ela respirar. Aí, por isso que ela entra em taquipneia, certo? Então, o normal de um bebê respirar é de 30 a 60. Se você pegar um neném respirando a 20 a 15, que é o normal para um adulto, você entuba, que a criança está morrendo, certo? Então, isso é o normal. E quando a gente fala, como eu já estava comentando, da síndrome da angústia respiratória, antigamente chamada de doença das membranas hialinas, e tem uma justificativa para isso, acontece por quê? Geralmente acontece nos RNs pré-termo. Quem que são eles? São os prematuros, abaixo de 37 semanas. Acontece pelo quê? Deficiência ou ausência de surfactante. Geralmente por imaturidade pulmonar. Por isso que acontece sobretudo nas crianças pré-termo, certo? Sem o surfactante, os alvéolos vão colabando e o pulmão vai ficando mais endurecido. Porque o alvéolo colaba com o outro, esse pulmão vai ficando mais maciço. Um pulmão mais maciço tem baixa complacência. O que é complacência? É capacidade de extensão. Quanto mais aglomerado esse pulmão tá, mais difícil é despregar as paredes dele depois. Então, menos elasticidade, menos extensão ele vai ter, certo? Aí os alvéolos até recebem o sangue, só que a troca gasosa não é suficiente, não é eficaz, porque ele não está recebendo ar. O nome disso é shunt. Quando recebe sangue, mas não recebe ar. E quando acontece o contrário, recebe ar, mas não recebe sangue. Aí a gente chama de espaço morto, certo? Só a título de nomenclatura mesmo. O que isso tudo vai acontecer? Hipóxia e uma hipoperfusão pulmonar, porque vai ter uma hipoperfusão em todos os tecidos. Na verdade, não é hipoperfusão, mas sim uma baixa concentração de oxigênio nesse sangue que chega, fazendo com que os órgãos entrem em hipóxia. Isso, toda a hipóxia causa uma lesão do tecido. No caso, o tecido em questão aqui é o pulmão.
Essa lesão vai inflamar. O processo inflamatório acontecendo, aumenta a permeabilidade, acontece o extravasamento de plasma, começa a ter a hipertensão pulmonar, que é o edema agudo de pulmão. A hipertensão pulmonar vai ser causada então por esse saída do líquido para fora dos vasos sanguíneos e acúmulo entre os alvéolos. Se tem líquido acumulando entre os alvéolos, eu acabei de estragar a barreira hemato-aérea, porque tem um líquido passando entre elas, tem um líquido passando entre o alvéolo e o vaso sanguíneo, tem um líquido passando aqui, isso atrapalha a troca gasosa, certo? Quando esse líquido está esparramado pelo pulmão inteiro, entre os alvéolos, isso forma uma membrana, por isso a doença também era chamada de doença da membrana hialina, porque é uma membrana transparente que se forma no pulmão. Tudo culpa da falta de surfactante, certo? Acontece, portanto, nas crianças pré-termo. Por isso é tão importante que a criança nasça a termo e é importante que, se houver risco de prematuridade, a mãe faça esse tratamento com o corticoide para ter intramuscular, né, para ter essa maturação, certo? Beleza. Agora morreu esse assunto. Morreu o assunto pulmão, morreu o assunto respiração. Vamos agora para as classificações do bebê. Durante a gestação e depois do nascimento, durante toda a infância, a criança e o bebê e o feto e o embrião, eles são classificados de diversas maneiras. Desde que a gravidez é descoberta até o dia que a pessoa deixa de ser criança e se torna adulta, ela é medida. Mede cabeça, mede comprimento, mede peso, mede circunferência, mede várias coisas. Desde a barriga até quando ela vira adulta. As medidas mais importantes são comprimento e estatura. Essas palavras mudam porque até 1 metro a gente fala comprimento. Depois de 1 metro a gente fala estatura, mas é a mesma coisa. Ambos são a altura da criança, é a mesma. Só o nome que muda. Então, assim, a gente tem várias medidas. Tem perímetro torácico, perímetro abdominal, ou circunferência, né? Circunferência cefálica, torácica, abdominal, cefálica. Tem o tamanho do fêmur, tem o tamanho do fêmur e da tíbia. Tem 1 milhão de medidas. Mas quais nos interessam mais? A altura, peso e perímetro cefálico. Tudo isso é colocado em uma curva. Vou mostrar para vocês a caderneta da criança que eu peguei. Cadê? Aqui. Isso aqui é uma caderneta da criança que eu peguei na internet. Ó, aqui tá dividido em 2 folhas porque elas estão uma ao lado da outra. Eu não sei fazer isso ficar desse jeito aqui, mas imaginem que tá uma folha do lado da outra, por isso que tá assim. Olha só, perímetro cefálico por idade. A criança vai nascer e vai medir o perímetro cefálico dela. Olha o que tá aparecendo aqui. -2, 0, 2. Vamos ver a próxima. -3, -2, 0, 2, 3. O que são esses números que a gente está vendo aqui? Esses números são o que a gente chama de Z-score. O Z-score é uma tabela que classifica a criança de acordo com a medida que ela está sendo avaliada. Quando eu estou avaliando a altura, eu tenho um significado. Tipo assim, ó. Vamos mostrar aqui. Só que esse aqui tá com uma resolução muito ruim. Mas eu quero mostrar da estatura uma coisa. Cadê? Aqui. Ó. Não vai dar pra ver, mas... Aqui tá muito ruim de ler, mas eu vou explicar pra vocês. O Z-score é uma escala que varia de -4 a +4 em alguns casos, -3 a +3 em outros casos, -2 a +3. Então, ela varia de acordo com a medida que eu estou avaliando. Eu posso avaliar comprimento, posso avaliar peso, posso avaliar perímetro cefálico, posso avaliar perímetro torácico, posso avaliar IMC, posso avaliar qualquer coisa. Para cada coisa que eu vou avaliar, eu tenho um valor de referência de Z-score. O que eu quero dizer com isso? Ser +3, e tem 0 também, né, lógico. Ser +3 em peso não é a mesma coisa que ser +3 em altura. Por quê? Por exemplo, a altura não tem valor máximo. A altura você tem que ser acima do mínimo, acima do 0. 0 ou acima do 0. Estando acima do 0, de boa. Não tem limites para a altura. Agora, para peso, tem.
Se eu for mais 3 no peso, aí eu tô quase que numa obesidade mórbida. Então, ser menos 2 para uma coisa não tem o mesmo significado de ser menos 2 para outra. O que eu quero dizer para vocês é que a cada item, a cada índice, a cada elemento aí a ser avaliado, eu tenho um valor de referência. E, infelizmente, vocês terão que decorar, certo? Quando a gente fala de peso, o Z-score é isso aqui, que eu vou mostrar depois para vocês, mas só pincelando agora. Z-score é isso aqui, ó. De acima de mais 3, peso elevado. De mais 2 a mais 3, peso elevado. De menos 2 a mais 2, peso adequado. De menos 3 a menos 2, baixo peso. E de menos 3, menor que menos 3, muito baixo peso. Isso a gente traduz aqui, ó. Cadê o peso? Aqui, peso por idade, 0 a 2 anos. Ó, isso aqui é a linha do zero. Essa é a linha do zero. Vou passar aqui para vocês verem. Ó, essa é a linha do zero. Menos 2, menos 3, mais 2, mais 3. O ideal é que a criança esteja aqui. O perfeito é que ela esteja no zero, mas ela pode ir do 0 até o 2 sem tocar no 2, ou do 0 até o menos 2 sem tocar no menos 2. Isso aqui é o ideal para essa criança. Esse intervalo é o ideal. Se ela estiver aqui, é um probleminha, e se ela estiver aqui, é um problemão. Se ela estiver aqui, é um probleminha, e se ela estiver aqui, é um problemão. Então, vocês vão ter sempre essas características. Acima de mais 3, entre mais 2 e mais 3, entre 0 e mais 2, entre 0 e menos 2, entre menos 2 e menos 3 e abaixo de menos 3. São essas classificações que nós temos, certo? Isso é o Z-score. Como é que você faz isso? Você vai pesar a criança. Chegou para você lá uma criança de 8 meses. Pesa a criança, bota na balança. Aí você vai lá ver, se essa criança com 8 meses de idade tiver 3 quilos, ó, aqui tá o peso, aqui tá a idade. 3 quilos com 8 meses de idade. Tá muito, muito abaixo do menos 3. Então, seria gravíssimo. Agora, se essa mesma criança de 8 meses tiver 8 quilos, vamos ver. 8 quilos tá na onde? Tá aqui. 8 quilos para 8 meses, tá de boa. Pode ter 8 quilos com 8 meses, que tá tranquilo. Aqui, 8 meses tá aqui. Pode ter 8 quilos com 8 meses, que tá de boa. Agora, se essa criança com 8 meses tiver 10 quilos, não, tiver 15 quilos, ó o 15 lá onde é que tá, lá em cima. Passa aqui no 8, aqui ó, 8 meses com 15 quilos, extremamente acima do máximo permitido, certo? Então é assim que vocês vão fazer. Chega a criança, pesa a criança, eu tô falando de peso porque o problema de agora é peso, mas o mesmo serve para todas as outras medidas. Pesa a criança e vamos ver o que ela é, certo? Aí eu tenho que falar, aí eu vou anotar na minha coisa lá, meu prontuário. Se a minha criança tá aqui, ó, com 4 meses, vou lá, ela tá pesando 7 quilos. Aí eu vou botar lá, Z-score 0. Z-score 0 é o ideal, certo? Aí você vai no meu negócio assim, ó, Z-score 0. Esse é o que tá mais em uso no mundo. Mas existe uma outra medida de referência, que é o percentil. O percentil está amplamente em desuso. Ninguém usa percentil mais. Mas funciona assim. Percentil ele tem duas classificações. 10 e 90. Se tiver acima de 90 é ruim, abaixo de 10 é ruim, entre 10 e 90 ok. Certo? É basicamente isso que vocês têm que entender. Acima de 90 está exagerado, abaixo de 10 está deficiente e entre 10 e 90 está adequado. Mas isso basicamente não é utilizado. Só é utilizado em um caso que eu já vou falar daqui a pouco. Mas assim, para as outras medidas, a gente tem Z-score sendo usado. Eu vou abrir aqui para vocês uma parte da minha apostila de pediatria para mostrar para vocês o que eu tô falando. Peraí. Vamos ver se eu acho aqui. O que eu quero mostrar. Não, peraí, já sei. Ai, gente, como é que eu vou procurar o que eu quero achar aqui, meu Jesus? Peso, vamos só o peso não vai dar. Vou botar aqui baixo o peso. Acho que é aqui que eu quero mostrar.
É aqui mesmo. Observem aqui essa tabela, ó. -3 para peso chama muito baixo peso. -3 para estatura chama-se muito baixa estatura. Agora, se eu tiver lá o score de -1, a criança é peso -1. Peso -1 é um peso adequado. Agora, perímetro estatura -1, estatura adequada. Agora, cadê? Cadê outro exemplo aqui para mostrar para vocês? Tá, eu quero dizer para vocês aqui o seguinte. Para cada item a ser analisado, temos um significado para o número encontrado. Então, ser -3 para peso é uma coisa. Para IMC é outra, para estatura é outra, para perímetro cefálico é outra. Para cada um tem um nome e um significado. E isso é uma coisa que vocês, infelizmente, têm que decorar, certo? Como essa tutoria de agora é de peso, então eu coloquei só a parte do peso ali para vocês, tá? Mas beleza. Voltando aqui. Vocês têm que saber os significados do Z-score e tem que decorar para ficar na prova. Aí tá. Tem que saber também que existem valores diferentes para meninos e meninas. Por isso existe uma caderneta de menino e uma caderneta de menina. Porque são valores de referência diferentes. E outra coisa importante que vocês têm que saber é que todos os valores que você encontrar, você tem que pôr na curva. Tem que aplicar nessa curva aqui que a gente tá... Cadê a curva? Temos que aplicar nessa curva aqui. Por quê? Valores isolados não significam grande coisa. A graça de ter a curva é você poder comparar a criança entre uma consulta e outra. Ela estava baixo peso, finge que a criança estava aqui. Mas na outra consulta, ao invés dela estar aqui, ela estava aqui já. Melhorou, continua baixo peso, mas melhorou, não melhorou? Então, isso é válido. Analisar uma para outra. A criança estava bem aqui. Não, a criança estava em cima do verde, ideal, perfeita nessa consulta. Mas aí você vai olhar na consulta passada, ela estava aqui em cima. Ué, por que ela perdeu peso? Ambos estavam ideais. Aqui estava bom e aqui também estava bom. Mas ela perdeu peso. Por que ela perdeu peso? Parou de comer? Tá comendo errado? Parou de amamentar? O que está acontecendo? Certo? Então, comparar dois valores é mais válido do que analisar valores isolados. Isso é importante. Beleza. Antes da gente passar para a próxima etapa aqui de falar de classificações, só recordando isso aqui com vocês. Uma criança pré-termo é uma criança até 36 semanas e 6 dias, ou seja, no limite de 37. Quando adquire 37 semanas, ela já vira termo. Então, antes de 37 semanas é pré-termo. Ela vai ser termo até beirando 42, que é 41 semanas e 6 dias. Quando ela faz 42 semanas, ela já é pós-termo. Aí não tem mais, aí já passou da época de nascer. Aí ela já passou da idade. Então, as marcas são 37 e 42, certo? Só uma recordação pra gente falar daqui pra baixo. Agora vamos falar sobre um detalhezinho aqui do peso que a gente tem que ter em mente, pessoal. Tem dois jeitos de você classificar o peso. E presta atenção que essa parte é minuciosa e é importante. Eu vou classificar o meu recém-nascido de dois jeitos. Primeiro, por idade de vida. Toda criança, quando nasce, ela tem 0 dias de vida. Não interessa se ela está nascendo com 40 semanas, com 30 semanas, com 35, com 37, com 41, com 20 semanas. Na hora que a criança nasceu, ela tem 0 dias de vida. No momento que ela nasceu, ela tem 0 dias de vida. O peso ao nascer é o peso por idade de vida. Aqui, neste momento, não interessa para mim quantas semanas a criança tem. Interessa que ela nasceu. Se ela nasceu, hoje ela tem 0 dias de vida. Com 0 dias de vida, qual é o ideal do peso? 0 dias de vida é ideal que a criança tenha entre 2.500 e beirando 4 quilos, né? 3.999, beirando 4 quilos. Se ela tiver 4 quilos ou mais, é chamado de macrosomia. E isso costuma acontecer em mães diabéticas. Se a criança tem entre 1.500 e 2.500 gramas, ou seja, entre 1,5 kg e 2,5 kg, ela é baixo peso. Muito baixo peso entre 1.000 e 1.500 e extremo baixo peso menos que 1.000. Tem que saber isso de cor. Eu vou mostrar como isso se aplica num exemplo mais tarde.
Mas assim, ó, o RN, assim que ele nasce, ele é classificado desse jeito, não interessa a idade gestacional que a pessoa tem, certo? É diferente dessa classificação, peso por idade gestacional. Aqui, quando o bebê nasce, além de ser classificado de acordo com o peso ao nascer, ou seja, o peso ao 0 dia de vida, ele também é classificado de acordo com as semanas, a idade em que ele nasceu. Agora, nessa segunda análise, importa se ele nasceu de 30, 35, 40, 41, 42, importa. Ele vai ser classificado dessa maneira aí: PIG, AIG e GIG. PIG é quando a criança é pequena para a idade gestacional. Não confundam, porque a palavra pequeno às vezes pode soar tamanho, e não é tamanho, é peso. A criança é tida como PIG se ela for pequena para a idade gestacional. Veja bem, a criança pode nascer com o peso ideal, ou seja, ela pode nascer com, sei lá, 3 quilos. Se o neném nasceu com 3 quilos, ele está normal. Peso por idade está normal. Mas se ele nasceu com 3 quilos e ele tem... Se ele nasceu com 3 quilos e ele nasceu extremamente prematuro, ele nasceu com 29 semanas. 3 quilos com 29 semanas, ele é GIG. Ele é gigante, grande para a idade gestacional, embora tenha um peso adequado. Olha como isso é confuso. O peso relacionado a dias de vida, e dias de vida significa depois de nascer, quantos dias de vida ele tem. Então, o peso de acordo com os dias de vida é uma coisa. O peso em relação à idade gestacional em que nasceu é outra coisa. É possível uma criança nascer com um peso adequado e ainda assim ser GIG ou PIG. Outro exemplo. A criança nasceu com 2.700. 2.700, volta lá. 2.700 ainda está dentro do normal. 2.700 está dentro do normal. Se ela nasceu com 2.700 e ela tem 34 semanas, ó, 2.700 está mais ou menos aqui. E ela tem 34 semanas. Então, se ela nasceu com 2.400 e tem... Desculpa, 2.700 e tem 34 semanas, ela está com um peso normal e ela é adequada para a idade gestacional, porém prematura. É uma criança pré-termo, adequada para a idade gestacional e com o peso ideal também. Agora, se essa mesma criança nasce com 2.700, mas agora ela nasce com 40 semanas. 2.700 com 40 semanas, mudou. 2.400 com 40 semanas, agora ela é termo, porque nasceu com 40 semanas. Ela tem o peso ideal, peso bom, peso normal, só que ela é PIG, porque é um peso bom para nascer, mas não é um peso bom para 40 semanas, entenderam? Então, tem essa diferença. É um peso bom para nascer, mas não é um peso bom para 40 semanas, certo? Pensando nisso, quero classificar com vocês aqui, ó. Vamos lá. É porque é assim que vai cair na prova de vocês. Nasceu um RN pesando 356 gramas com 18 semanas de idade gestacional. Classificação quanto à idade gestacional. Eu vou avaliar apenas isso aqui. Eu esqueço todo o resto. Com 38 semanas, essa criança é o quê? Termo, pré-termo ou pós-termo? Ela é termo. É a criança no período ok. Agora, Z-score do peso ao nascer. Qual foi o peso ao nascer? 3.560. Vamos lá na tabela, finge que é um menino, né? Peso por idade, 0 a 2 anos. 0 é o peso ao nascer. Eu falei que essa criança nasceu com 3.560. Vou procurar aqui. 3.560, mais ou menos aqui. 3.500, mais ou menos aqui. Percebam que ela está no verde? Em cima do verde? Certo? A criança está bem aqui, ó. Então, ela está em cima do verde. Da linha verde aqui para ela. Então, Z-score é 0. Que é o ideal, que é o que a gente deseja. Classificação do peso ao nascer. Essa criança... Volta aqui agora, ó. Essa criança tem 3.560. Então, ela tem um peso normal para nascer,
certo? Então, ela tem o peso ideal, normal. Agora, a classificação do peso por idade gestacional. Agora, aqui eu tenho que lembrar que ela é de 38 semanas. Então, vamos olhar aqui. 38 semanas é mais ou menos aqui, né? 38 semanas tá aqui. 38 semanas pesando 3.500. 3.500, lá em cima, 3.500, aqui, pronto, a criança é AIG, ela é adequada para a idade gestacional. AIG, adequada para a idade gestacional. É isso que a gente deseja encontrar, né? Na criança recém-nascida. Mas pode ser que não seja assim. Vamos para a próxima. RN de 34 semanas pesando 3.560. É o mesmo peso, estão vendo? É os mesmos 3.560. De lá para cá. Então, todo neném que nasce com 3.560 tá tudo bem? Posso respirar tranquila? Vocês vão ver que não. Vamos comigo. Classificação quanto à idade gestacional. Eu olho apenas este número. Esqueço todo o resto. 34 semanas ele é pré-termo, porque é antes de 37. Z-score do peso ao nascer. De novo, 3.560 tá bem aqui. 0 anos, 0 meses, 0 tudo, tá bem aqui. Detalhe que aqui é em meses, viu? 0 meses ao nascer, tá bem aqui. Então, o Z-score continua sendo o ideal, é 0. Só que, ó, criança pré-termo é ruim. Então, classificação quanto à idade gestacional é uma classificação ruim, pré-termo. Agora, a classificação do peso ao nascer é 0, tá tudo bem? Agora, Z-score ao nascer é 0, tá tudo bem? Classificação do peso ao nascer. 3.560, a gente já viu lá em cima, que é o ideal, é normal. Ideal. Normal. Então, para uma criança nascendo com esse peso, tudo bem. Agora vamos olhar classificação do peso por idade gestacional, que é isso aqui. 3.500, vamos aqui, 34 semanas. 34 semanas, a gente espera uma criança de, no máximo, ali estourando 3.400 por aí. Essa criança tem 3.560. Então, ela é GIG. Ó, 34 semanas aqui, 3.560 dá para cá. Ela é GIG. Olha como isso é confuso. É uma criança abaixo da idade, com peso normal, mas acima do peso para a idade. Olha como é confuso. Ela, ao mesmo tempo que ela é pré-termo, ela tem um Z-score para peso bom, um peso ideal para o nascimento, mas ela é grande para a idade gestacional. Então, pré-termo, ruim. Z-score 0, bom. Peso ideal ao nascer, bom. GIG, que é o peso por idade gestacional, ruim. Olha como é confuso. Ao mesmo tempo que ela é prematura, ela tem um peso ideal para o nascimento, só que é um peso grande demais para a idade que ela tem. Certo? Então, não tá tudo bem. Se essa criança com 34 semanas tem esse peso, imagina quanto que ela não teria quando ela estivesse lá com 40 semanas. Seria muito provavelmente uma criança macrossômica. E criança macrossômica tem a ver com mãe diabética, certo? Então, coisas que a gente pode pegar por aí. Outro exemplo. RN agora de 40 semanas. Classificação quanto à idade gestacional. 40 semanas, ele é termo, né? Que vai de 37 a 42. Z-score do peso ao nascer. Esse neném nasceu com 2.700. Vamos lá. Z-score ao nascer. 2, ixi Maria, ó. 2, 3, 2.500 tá mais ou menos aqui, tá aqui. Não tá muito ideal, não. Tá relativamente, né, dentro desse ganho aqui, mas não tá muito bom, não. Vou botar ele na faixa vermelha, que é o -2, tá? Vou botar ele no -2. Cadê? Cadê o negócio? Aqui. Vou botar ele no -2. Ops, -2. Mas tem outro jeito também. Se você quiser colocar que ele está entre, tipo, volta lá. Se eu quero colocar que ele está entre o -2 e o 0, tem como eu fazer isso também. Só que daí eu tenho que dizer que ele está mais perto de quem? Por exemplo, esse aqui, ele estaria mais ou menos aqui, né? Entre o 0 e o -2, só que é mais perto do -2. Aí eu posso escrever assim, ó. Outro jeito que eu posso escrever. Entre o 0, aí põe uma seta, -2. Tô dizendo que ele está mais perto do -2, tá? Não, isso aqui é o Z-score, falei errado, desculpa. Isso aqui é aqui embaixo, é o Z-score. Classificação... Ué, gente, eu tô no trem errado, era no de cima que eu tava, tô boió.
Era no de cima. Tá. Z-score ao nascer é isso aí. Agora, uma criança de 2.700, ela é o que ao nascimento? 2.700, ela é normal. Volta lá. Criança, peso normal, adequado. Olha como isso é confuso. Classificação do peso por idade gestacional. 2.700 com 40 semanas. Ó, 40 semanas. 2.700 tá mais ou menos aqui. É uma criança pig, certo? Pequena para a idade gestacional. Então, pig. Ó como é confuso, gente. É uma criança a termo, com peso normal, só que ela é pig e com Z-score -2. Não é ideal para a idade dela, entendem? É um peso bom para nascer, se você estivesse nascendo com menos semanas. Agora, você está nascendo com mais semanas, esperava-se que tivesse mais peso. Isso aqui estaria ideal se fosse com 36, 37 semanas. Agora, com 40 semanas, a criança pesando isso aqui, não tá bom. Embora isso aqui seja um peso bom para nascer, assim, está dentro da faixa ideal para nascer, sendo essa criança nascida de 40 semanas, deixa de ser bom, ela se torna pig. Tá bem? Essa pensamento que eu quero que vocês tenham. E aí, quando a criança cresce, aí muda a nomenclatura, passa a ter esses nomes aí, como eu já mostrei na tabela para vocês. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tá bom? E por fim, vamos falar sobre o New Ballard, que não é nada muito... Eu fechei o negócio aqui. Ó, tá vendo Masterchef? Não é nada muito nada muito misterioso, não. Mas, ó, é uma classificação que tem vários jeitos de você determinar a idade gestacional da criança quando ela nasce. Um dos jeitos é o New Ballard. O método do New Ballard é um método que vai analisar 6 parâmetros físicos e 6 parâmetros neurológicos. Postura, ângulo de flexão do punho, retração do braço, ângulo poplíteo, sinal do chale e calcanhar-orelha. O que são essas coisas? Quanto mais prematura é uma criança, mais móvel ela é. Não é para a criança conseguir encostar essa mão aqui. Porque se conseguir encostar esse dedo aqui, é porque a cartilagem não está bem formada. Se a pele da criança é uma pele muito fina, fala a favor de prematuridade. Se essa criança tem pouca pelo, pouco lanugem, fala a favor de prematuridade. Se a superfície plantar dela, que é o pé, a sola do pé, tiver pouco enrugada, prematuridade. Glândula mamária pequena, mesmo nos homens, tem que ver. Se a glândula mamária não tiver palpada, prematuridade. Orelha, se a orelha nascer reta, assim ó, reta, prematuridade. Se ela tá mais curva, fala a favor de ser mais madura. Então, ó, isso a gente vê aqui, classifica aqui, ó. Olha só, a postura da criança. A criança tem que nascer assim. Essa é a postura ideal do recém-nascido. Se ele nasce com os bracinhos esticados assim, ó, é ruim, fala a favor de prematuridade. Posição ideal do neném é essa aqui. Flexão do punho, observe. É para ele conseguir flexionar até 90 graus, que é o ideal. Se ele consegue flexionar muito mais do que 90 graus, significa que ele não tem essa articulação aqui pronta, certo? Retração do braço, mesma coisa. O quanto que você consegue fechar isso aqui, mesma coisa. Ângulo poplíteo, o quanto que a perna dessa criança dobra. Não é para dobrar, não é para dobrar até no máximo aqui. Agora olha quando dobra 180, 160, como é pior. Tá vendo? Não é para dobrar. Tá. E assim vai, gente. Assim você vai analisando a criança. Que eu gosto desse desenho aqui que tem os formatos certinhos. Mas é isso, é uma classificação. Na minha prova caiu a descrição de cada uma dessas fases aqui pra gente dar uma nota. Mas assim, acho que é meio ilusório decorar essa tabela aqui, né? Tem um outro método também que chama Capurro. E o Capurro ele é mais utilizado do que o New Ballard. Vou mostrar. O método do Capurro ele é mais usado. Também tem uma tabela. Cadê a tabela do Capurro? Aqui. A tabela do Capurro ela é mais usada. Você dá pontos também. E no final você soma e converte a tabela. Faz um cálculo para dar a idade gestacional da criança. Tá bom? É basicamente assim que se faz. E era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês nessa tutoria. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, tô aqui para tirar dúvidas de vocês, tá bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Beijão!